Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui nós vamos começar uma matéria nova agora, que é o estudo da flexão de barras. Bom, para começar a estudar a flexão, nós vamos delimitar o nosso estudo desse primeiro vídeo aqui, a análise de tensão normal na flexão reta. O que a gente entende aí por flexão reta? Quando eu tenho apenas momento fletor, não tenho força normal, e também tem o momento fletor apenas em relação a um dos eixos principais da seção transversal. No caso, aqui nós vamos ter o momento fletor em relação ao eixo Z. Então, se você lembra lá na análise de vigas planas, em geral nós colocamos o eixo X na direção do comprimento da viga, na direção do eixo da barra, e o eixo Y na vertical. O eixo Z estaria saindo do plano no qual nós desenhamos a viga. É isso que vocês fizeram lá na disciplina de isostática. Vocês calcularam diagramas de momento fletor para as vigas, levando em conta essa consideração. Aquele momento fletor, se você seccionar a viga em um determinado ponto e desenhar esse momento, ele é um momento em torno do eixo Z. Okay? Então aqui nós temos apenas momento em torno do eixo Z. Nós podemos ter também força cortante, mas essa hipótese é que ela vai simplificar um pouco o nosso problema em relação à força cortante. Nós começamos estudando esse problema pela determinação de uma hipótese cinemática. Para os problemas de barra com solicitação axial, nós determinamos ali uma hipótese cinemática de que as seções transversais da barra elas eram planas e elas moviam-se ao longo do eixo da barra. Nesse caso aqui, a nossa hipótese cinemática agora diz que as seções transversais inicialmente planas e perpendiculares ao eixo da barra permanecem planas e perpendiculares ao eixo deformado. Essa hipótese aqui, hipótese atribuída aí por alguns autores a Navier, é a que é utilizada para o equacionamento da chamada viga de Euler-Bernoulli. Okay? E o que eu quero dizer com isso? Bom, vamos dar uma olhada nessa figura aqui. Nós temos aqui então uma barra e nós desenhamos aí alguns cortes que representam seções transversais dessa barra. Okay? Vamos estabelecer aqui uma linha que nós estamos apenas chamando de eixo da barra por enquanto, essa linha de referência. Depois nós vamos dar um nome um pouco mais elaborado para essa linha. Então eu vou traçar aqui a linha vermelha representando aí o eixo dessa barra. Okay? Então, aqui nós temos esse eixo cortando todas essas seções transversais e o que nós observamos aqui é que na configuração inicial, todas as seções são perpendiculares a esse eixo. Ou seja, se eu tomar aqui uma parte acima ou abaixo, entre duas seções, eu vou ter aí retângulos, tá? Na nossa configuração inicial. Bom, vamos ver agora como que ficaria essa representação, a representação dessa barra em uma configuração após a aplicação de um momento fletor. Então nós vamos considerar essa barra, vamos aplicar aqui um momento fletor positivo e constante, tá? Para essa barra nós ficaríamos aí com um binário M aplicado nas duas extremidades da barra e vamos permitir agora que essa barra se deforme. Então, com a ação desse momento fletor, nós esperamos aí uma deformação para essa barra. Configuração deformada, então, a gente espera que com esse momento fletor aqui, essa viga aqui, ou essa barra, ela se deforme formando um U. Tá? Vamos tentar representar, então, essa barra aí, formando uma figura aí em U, uma concavidade aí virada para cima. Nós vamos ficar com a linha superior mais ou menos nessa configuração aqui. E a linha inferior também, uma configuração semelhante. E agora vamos representar aí como ficaria aquele eixo ali, aquele eixo desenhado em vermelho, que nós chamamos de eixo da barra. A princípio nós vamos definir esse eixo aí como sendo a linha dos centroides das seções transversais. Okay?
Bom, após a aplicação do momento fletor, esse eixo vai sofrer uma mudança de configuração e vai assumir também uma forma aqui, formato de U. E o que vai acontecer com cada uma daquelas seções transversais? Bom, nota-se agora que cada uma delas vai girar. Então elas vão girar em relação ao eixo que estaria aqui saindo do plano da figura, que seria o nosso eixo Z. Girando em relação ao eixo Z, cada uma vai girar com um ângulo diferente. E pela nossa hipótese, elas vão permanecer retas. Então, desenhando elas aqui retas, ou seja, planas, tá? Vão permanecer planas e vão permanecer também perpendiculares ao eixo deformado. Então estão aqui as seções. Agora notem que elas devem apresentar aqui um ângulo de 90 graus com a reta tangente ao eixo deformado no ponto em que a gente está analisando. Então o que a gente vai observar aqui é isso, ângulos de 90 graus em relação à reta tangente ao eixo deformado no CG da seção considerada. Lembrando que essa seção, além disso, ela fica reta. Tá? Isso você pode observar melhor ainda aqui nessa animação. Bom, o que implica essa hipótese aqui? Vocês lembram quando nós definimos as medidas de deformação? Nós tínhamos lá dois tipos de medida de deformação. Nós tínhamos uma que eram as deformações longitudinais, que implicavam em alongamento ou encurtamento de um determinado segmento, e nós também tínhamos a distorção ou deformação de cisalhamento, tá? Que consistia na mudança dos ângulos. Agora notem aqui que todos os elementos dessa estrutura, eles permanecem com os ângulos entre as linhas curvas e as linhas verticais, e as linhas perpendiculares a ela, com ângulos de 90 graus. As linhas que inicialmente eram perpendiculares continuam perpendiculares. Tá? Então eu tenho aqui zero de distorção. Eu tenho apenas deformação longitudinal. E a gente nota aqui na parte de baixo, nós notamos um alongamento das fibras. Já na parte de cima, nota-se um encurtamento das fibras. Então, na parte de baixo, para esse momento fletor aqui, isso claro só vale para esse momento aqui, que é um momento fletor positivo, nós temos deformação longitudinal positiva. E na parte de cima nós temos deformação longitudinal negativa, alongamento embaixo e encurtamento em cima. Isso para o momento fletor positivo, que é aquele que traciona a parte de baixo e comprime a parte de cima da barra. Bom, tendo colocado essa hipótese aqui, o que nós estamos assumindo, em poucas palavras, é que a deformação devida ao cisalhamento, devida às tensões de cisalhamento que podem atuar em uma barra, são muito pequenas em relação às deformações longitudinais. As deformações longitudinais, obviamente, a gente vai relacionar com as tensões normais. E as deformações de distorção, as distorções, nós vamos relacionar com tensões de cisalhamento. Não apareceram deformações de distorção aqui. Então, por enquanto, a gente vai começar a estudar apenas a distribuição de tensão normal. Depois vocês vão ver que mesmo desprezando o efeito do cisalhamento na deformação da barra, é possível determinar um valor de tensão de cisalhamento. É possível chegar numa equação para tensão de cisalhamento. Okay? Embora se a gente fosse resolver a forma deformada dessa viga, nós teríamos aí um erro no cálculo das nossas deformações distorcionais. Nós vamos separar aqui um elemento dessa viga. Então, vou pegar esse elemento aqui central, mais didático. Eu vou extrair esse elemento e a gente vai dar um zoom nele. Eu vou extrair ele tanto na configuração indeformada, quanto aqui na configuração deformada. À esquerda, então,
Vamos representar aquele elemento na configuração indeformada. Na configuração indeformada, ele possui um comprimento aqui, ΔX. E vamos desenhar também aqui o eixo da viga. E vamos marcar aqui a altura dessa viga. Vamos estabelecer essa medida da altura. Vamos representar aí pela letra H. E vamos localizar o nosso sistema de coordenadas aqui no meio. Eixo Y para cima. O eixo X vai estar para a direita. Está aí em cima do eixo da barra. O eixo da barra que é plano aqui nesse caso. E o eixo Z estaria aqui saindo do plano do desenho. Agora eu vou desenhar aqui esse mesmo elemento na sua configuração deformada. Para representar ele na configuração deformada, eu vou descer ele um pouco aqui. Vou exagerar aí um pouco na deformação, um pouco, na verdade é bastante, tá? Para que a gente possa entender direitinho aí o modelo que nós estamos desenvolvendo aqui. Então nós temos aqui a configuração deformada daquele elemento. E agora, aquele eixo representado em vermelho, aquele pedaço do eixo da barra, vai ficar aqui também configuração curva. E vamos novamente posicionar aqui eixo Y para cima. Vou estender mais ele aqui para identificar ele aqui mais em cima. Ficar atrapalhando ali a parte importante do desenho. Então aqui nós temos eixo Y e na horizontal nós temos aqui eixo X. Bom, aqui a gente está analisando ainda a cinemática do problema, então eu não vou relacionar esse problema diretamente com as forças que causam essa mudança de configuração nesse momento. Note que se esses ângulos aqui são 90 graus, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu também tenho um ângulo de 90 graus, tá? E essa reta aqui, inicialmente reta, né? Agora é uma curva. Posso observar que esses segmentos aqui, dessa seção transversal primeiramente, e dessa seção transversal também, vão se encontrar aqui em um lugar que eu vou chamar de O. Esse ponto aqui, vou chamar ele de O. Esse ponto a gente chama também de centro de curvatura desses arcos aqui que a gente está observando. Tá? Bom, note que aqui a gente vai ter um arco e aqui nós temos um ângulo que está gerando esses arcos. Esse ângulo aqui eu vou chamar de Δθ. Aquele ângulo que seria o ângulo de curvatura desses elementos, eu vou chamar eles de Δθ. Muito bem. Inicialmente eu quero saber qual é o comprimento desse segmento aqui em vermelho. Bom, esse eixo agora a gente vai passar a chamar ele, né, que nós chamamos ali de eixo. Se a gente lembrar que isso daqui na verdade é tridimensional, né, existe uma dimensão na direção do eixo Z, embora a gente olhe só no plano aqui, porque tudo permanece constante na direção do eixo Z, isso daqui representa uma superfície, você está olhando um corte de uma superfície. Então essa linha aqui, a linha nesse desenho, a gente vai definir como sendo superfície neutra. O que significa isso? Significa que esse eixo que nós estamos definindo aqui, e que eu disse que a priori nós colocaríamos aí, definiríamos ele como uma reta passando pelos centros de gravidade das seções transversais, e agora aqui estou estendendo para a dimensão do eixo Z, estou chamando de superfície. Isso daqui é o ponto aonde
a viga não sofre mudanças de dimensões. Então daqui para cima as dimensões diminuem. Então aqui eu tenho um encurtamento. Olha, daqui para lá eu tenho um encurtamento. Daqui para baixo eu tenho um alongamento. E aqui na superfície neutra eu não tenho nenhuma mudança de dimensão. Significa que as deformações da superfície neutra são zero. As deformações aqui embaixo são positivas e lá em cima são negativas. Para esse caso aqui, que seria um caso gerado por um momento fletor positivo. Bom, se aqui eu tenho deformação nula, a primeira pergunta é: qual vai ser o comprimento desse segmento aqui? Esse segmento aqui eu vou chamar de AB. Então, esse mesmo segmento AB eu posso representar aqui. AB. Eu posso dizer, então, que o comprimento do segmento AB vai ser igual ao mesmo comprimento que ele tinha inicialmente. Vai ser ΔX. Então, o comprimento do segmento AB na configuração atual é igual na configuração inicial. Só para representar esse cara aqui como estando na configuração final, vou colocar um Fzinho aqui em cima, ok? Então, o comprimento final do segmento AB vai ser igual a ΔX. Esse comprimento aqui, desse trecho AB, eu posso definir aqui a distância do centro de curvatura até aqui, a esse segmento, como sendo ρ. Esse ρ aqui é o que a gente chama de raio de curvatura. Então, nós podemos escrever aí, agora, a partir desse raio de curvatura. É só você lembrar que isso daqui é um arco, um pedaço de uma circunferência, cujo ângulo que gera este arco é Δθ. Se fosse uma circunferência completa, você faria 2π, que é o ângulo que gera a circunferência completa, vezes o raio. No caso aqui, como é só um pedaço, eu vou fazer Δθ vezes o raio. Esse comprimento, então, ele vai ser igual a Δθ, claro, tem que entrar em radianos aqui esse ângulo, vezes o raio que está gerando essa circunferência. Agora, para um ponto qualquer, para um ponto de uma coordenada y qualquer, quanto vai valer o comprimento de um segmento que inicialmente era uma reta e passava por esse ponto e que agora é curvo. Quero saber qual é o comprimento desse segmento. Bom, vamos vir aqui para cima calcular esse comprimento. Esse comprimento ele vai ser uma função de y, obviamente. Tá? Quando o y é maior, o comprimento está diminuindo. Quando o y for menor, ou seja, quando o y for negativo, o comprimento vai aumentar. Bom, para isso basta pegar então essa distância aqui, distância do ponto O até o ponto de coordenada y, e multiplicar pelo ângulo Δθ. Note que essa distância agora vai ser o raio de curvatura menos y. Tá? Então, esse comprimento vai valer raio de curvatura menos y, que multiplica Δθ. Esse comprimento está na configuração final, então vamos acrescentar aqui um Fzinho. Tá? Como que eu posso calcular aí a deformação média nesse elemento aqui? Bom, a deformação média ela é dada pelo comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. Tá? Bom, em outras palavras, agora substituindo aqui o comprimento final e o comprimento inicial, nós podemos dizer que a nossa deformação média sobre esse elemento vai ser comprimento final ρ menos y, que multiplica Δθ, menos o comprimento inicial. O comprimento inicial é Δθ vezes ρ. E eu vou dividir isso pelo comprimento inicial. Bom, o comprimento inicial é Δθ vezes ρ, mas aqui embaixo eu vou escolher aí manter ΔX como sendo esse comprimento inicial. Né? Então mesmo lá, ΔX. Vou manter ΔX aqui, vai ser útil para a gente. Note que esse cara aqui vai desaparecer com esse. Tá? E nós vamos ficar aí com deformação média igual
A menos Y, que multiplica Δθ sobre ΔX. Okay. Então, escrevi aqui a deformação como função de Y. Agora tem esse Δθ aqui que eu ainda preciso resolver. Preciso saber como encontrar ele. Não gostaria de escrever tudo em função do Δθ. Se nós olharmos para essa figura aqui, notem que aqui a gente tem um ângulo com a horizontal. Esse ângulo com a horizontal aqui eu vou chamar de θB. E aqui eu tenho também um ângulo com a horizontal. E aqui esse ângulo com a horizontal eu vou chamar de θA. Note que o θB é um ângulo que vai dar horizontal no sentido anti-horário e o θA vem no sentido horário. Como que eu faço para calcular esses dois ângulos? Bom, começar aí pelo θA. A gente sabe que a tangente do ângulo θA vai ser igual à derivada de uma função que eu vou chamar de V em relação a x. Eu coloquei parcial aqui, mas nesse caso aqui, na verdade, ela vai ser total, já que a gente está considerando o problema como sendo plano. E essa função V, ela é a função que descreve em relação ao eixo x e y a linha do eixo da viga deformada. Então aqui vai ser dado por uma função V de x, depende de x. Tá? Então isso daqui vai ser dv dx calculado sobre o ponto A. Note que isso daqui eu tenho que considerar o θ como sendo negativo. Tá? Como eu vou querer ali um valor positivo, θ, como eu quero saber o valor de θ e não se ele é positivo ou negativo, tá? Esse cara aqui eu sei que vai dar menos. Então para calcular o módulo eu teria que desaparecer com o sinal. Okay? Por enquanto eu já indiquei aqui que esse θ está vindo nesse sentido, significa que ele vai ser negativo em relação à derivada. Já para o ponto B, a tangente do θB vai ser igual, agora vai ser mais a derivada de V em B em relação a x. Então, o θB está indo no sentido contrário, aqui, positivo. Como que eu faço para achar o Δθ? Se você prolongar isso daqui, você vai ver que nós vamos ter aqui um triângulo retângulo, tá? Aqui do outro lado a gente vai ter um outro triângulo retângulo. Okay? E quanto que vão valer esses ângulos aqui em cima? Esse ângulo aqui vai valer então o θB e esse daqui vai valer o θA. Então, θB mais θA dá Δθ. Tá? Somando então o θB com o θA, o que a gente vai ter? Vamos agora vir aqui para esse outro lado do quadro. Tá? Vamos apagar a figura da seção transversal na sua configuração inicial e vamos continuar o equacionamento para o lado de cá. Tá? Então, nós podemos escrever que o Δθ é igual a θA mais θB. Δθ vai ser igual a derivada de V em relação a x calculado no ponto A, negativo, tá? Sinal de menos aqui. Vamos inverter aqui para deixar o negativo para frente. Derivada de V em relação a x no ponto B, menos a derivada de V em relação a x no ponto A. Isso daqui, eu posso dizer que é uma variação da derivada. Derivada de V em relação a x no ponto que está na frente, menos o ponto que está atrás, é a mesma coisa que fazer um delta da derivada dv dx. Então vamos numerar essas equações aqui. Essa daqui vai ser a nossa equação número 1 e essa daqui vai ser a nossa equação número 2. Okay? Vamos substituir a equação 2 na equação número 1. Então nós vamos ficar com a deformação média naquele segmento, que vai ser dependente de y, e ela vai ser igual a menos y, que multiplica a derivada de v, aliás, o delta, né? Delta da derivada de v em relação a x, dividido por delta x. Só que essa é uma deformação média. E eu quero, na verdade, saber a deformação em cima do ponto aqui. Exatamente nesse ponto aqui no meio. Como que eu faço para achar essa deformação? Podemos pegar essa equação aqui e aplicar limite nela quando ΔX tende a zero. Então nós vamos ter aí a deformação
no nosso ponto de interesse, que vai ser uma função da coordenada y, daquele ponto, como sendo, bom, y é constante, então ele não vai ter nada a ver com o limite quando Δx tende a zero. O y como constante quer dizer para esses caras aqui. Tá? A derivada de v em relação a x não tem nada a ver com o valor de y, já que v é o eixo da barra. Tá? A equação do eixo da barra deformada. Não tem nada a ver com a posição y aqui. Então eu posso colocar aqui menos y, que multiplica o limite de delta derivada de v em relação a x, dividido por Δx, quando Δx tende a zero. Note que esse cara aqui, ele também tende a zero, também vai para zero quando esse vai para zero. Tá? Quando eu estou fazendo esse limite aqui, então, nós temos uma grandeza que é derivada. Então, eu estou aplicando aqui a derivada em relação a x sobre uma outra derivada. Logo, eu vou ter aqui uma derivada segunda. Tá? Logo, o epsilon de y vai ser igual a menos y vezes a derivada segunda de v em relação a y. Nós não queremos encontrar essa derivada aqui. Okay? Então a gente não vai se preocupar com essa derivada. Mas eu sei que essa derivada ela vai ser constante. Opa, coloquei um y aqui, na verdade que é um x, é x2, é x ao quadrado. Derivada segunda de v em relação a x. Essa derivada aqui, ela vai ser igual ao raio de curvatura elevado a menos 1. 1 sobre o raio de curvatura. Então a gente pode reescrever ainda essa equação aqui como menos y que multiplica 1 sobre ρ. Essa segunda derivada, que a gente chama de curvatura, é 1 sobre esse raio de curvatura. Essa deformação ela varia linearmente com y, já que o raio de curvatura ele é constante para o valor de x. Então não interessa o valor de y depois que você fixou o ponto ao longo do eixo da barra. Nossa expressão da deformação, ou apenas repetir a expressão que nós já tínhamos, vai ser igual a menos esse 1 sobre ρ aqui, 1 sobre o raio de curvatura. Só para ficar mais tranquilo aqui no nosso problema, eu vou substituir aqui por uma constante que não seja inversa, vou chamar de a. Então vai ser igual a menos essa constante a, que multiplica y. Tá? Bom, agora a gente pode aplicar a lei de Hooke para achar a tensão. Tá? Da lei de Hooke, assumindo que eu tenho um estado uniaxial de tensão normal, tenho tensão normal apenas na direção desse cara aqui, olha só, eu não coloquei índice para essa deformação. Né? Por que eu não coloquei índice? Porque ela é a única componente que eu vou ter. Mas para deixar isso daqui de acordo com as coordenadas que nós estamos adotando, isso daqui seria a deformação εx, que é dada em função de y. Na lei de Hooke, a gente pode escrever a componente σx de tensão como sendo módulo de elasticidade E, que multiplica εx, que é uma função de y. Tá? Não entra a parcela do coeficiente de Poisson aqui, porque nós estamos assumindo que é um estado uniaxial de tensão, que eu não tenho forças que causam tensão na direção do eixo Z e nem um sistema com força em cima e embaixo da viga que possam causar tensão na direção do eixo Y. Isso daqui vai implicar, então, que a tensão vai ser menos A, que multiplica Y vezes o módulo de elasticidade. Então, tá aqui, vamos numerar essa equação aqui, equação número 3, que é a equação da deformação em função de y, onde o A seria 1 sobre o raio de curvatura, e agora nós temos aqui essa equação para tensão. Só que com essa equação aqui a gente não consegue fazer muita coisa. Eu quero determinar qual que é esse valor de A, primeiramente. Tá? Então, para isso, vamos agora olhar para uma seção transversal da viga, que está uma coordenada aí x qualquer a partir da origem. Tá? E para ficar mais simples o problema ainda, eu vou desenhá-la como se fosse uma seção retangular, mas não é apenas para a seção retangular que isso é válido, que é para qualquer seção que tenha
a vertical aqui como sendo um eixo de simetria. Nosso problema então está limitado a isso por enquanto. Você só tem que ter o eixo vertical como sendo um eixo de simetria. Posteriormente a gente vai estender isso daqui para outros casos. Então aqui nós temos eixo Y para cima e eu teria aqui o eixo Z nessa direção. Eixo Z para cá e nessa direção aqui eu tenho eixo X. Está aí nosso sistema de coordenadas. Bom, notem que a tensão ela está variando apenas com y, esses caras aqui são constantes. Note que se o y aqui for igual a zero, nesse caso a tensão vai ser zero. Tá? Se o y for positivo, a gente vai ter uma tensão negativa para o momento fletor positivo. Nós então temos aí a representação da distribuição de tensão representação da distribuição aí de tensão ao longo da seção transversal dessa viga. Ok, eu quero encontrar essa constante. Tá? E quero também ter certeza de onde eu devo colocar esse sistema de coordenadas. Eu disse que a princípio a gente colocaria esse sistema de coordenadas sobre o CG. Eu quero saber se é correto fazer isso. Se é correto colocar ele sobre o CG. Essa linha aqui, quando eu olho na seção transversal, é o que eu chamo de linha neutra. Okay? Então, a linha neutra ela é, na verdade, um corte, ela é representada num corte perpendicular à superfície neutra, que seria em cima da seção transversal. Bom, o que eu posso usar para fazer isso? Primeiro de tudo, eu posso utilizar a definição dos esforços internos. Definição de força normal é que ele é resultante das tensões normais que atuam sobre a seção transversal. Então vamos inicialmente calcular essa resultante aí, que vai ser a força normal. Bom, numa viga sob flexão simples, sob flexão reta, eu não tenho força normal. Eu tenho que a força normal é igual a zero. Para fazer isso, eu quero encontrar aqui a força resultante na direção do eixo X. Resultante de sigma x sobre a área da seção transversal. Vamos inicialmente pegar aqui um elementozinho de área. Vou ter que pegar um elemento aqui nesse quadrante, onde todos os eixos são positivos. Tá? Vou dizer que esse elemento tem uma área dA. Sobre esse elemento vai atuar uma força resultante dF. Essa força resultante dF vai ser igual a sigma vezes dA, sigma x vezes dA. Tá? Bom, isso daqui vai implicar, então, substituindo o sigma x menos a constante A vezes o módulo de elasticidade vezes y dA. Primeiro de tudo, vamos notar aqui que esse A vezes E, eu posso continuar considerando uma constante, já que o módulo de elasticidade é uma constante do material. Então, para reduzir nossas equações, a gente vai chamar esse produto aqui de C. Então, dF vai ser igual a menos C vezes Y dA. Integrando, nós vamos ter a força resultante na direção do eixo X, que tem que ser igual à força normal, como sendo a integral de menos C vezes Y vezes dA sobre toda essa área da seção transversal. Note que o C é constante, né? A gente já bateu aí várias vezes na questão de A ser constante, agora A vezes E é constante, que é uma constante C, logo essa constante sai para fora da integral, e assim a força normal vai ser igual a menos uma constante C vezes a integral sobre a área da seção transversal de y vezes dA. Agora, se você forçar bastante seu cérebro e lembrar lá quando você aprendeu a calcular o centro de gravidade lá em isostática,
ou ainda voltar lá para a física, quando você começou a trabalhar aí com centro de massa em física, você vai lembrar que esse cara aqui ele é o que a gente chama de momento estático, eu vou representar aqui pela letra Q, em relação ao eixo Z, para uma área, ou momento de segunda ordem de uma área. A gente utiliza ele para calcular a posição do CG. E a definição de CG vem de que o CG é o lugar aonde o momento estático calculado para a área é igual a zero. Então esse cara aqui ele vai ser igual a zero no CG. Por outro lado, eu sei que para a viga o que acontece é que a força normal tem que ser igual a zero. Para a viga sob flexão simples, a força normal sob flexão sem associação com compressão, força normal tem que ser igual a zero. Para a força normal ser igual a zero, C é uma constante que pode ser diferente de zero. Não posso dizer que o C é zero. Aliás, precisa ser diferente de zero para que nós efetivamente tenhamos uma viga. Logo, essa parcela aqui é que tem que ser igual a zero. Então, para que a força normal seja igual a zero, tá? Isso daqui tudo tem que ser igual a zero, esse é diferente de zero, logo o QZ tem que ser igual a zero. E sempre a linha neutra vai passar pelo centro geométrico da seção quando eu não tiver força normal na barra, quando eu tiver apenas momento fletor. Tá? Momento fletor vai causar o quê? Vai causar tensão normal, não força normal. Não existe força normal, existe tensão normal numa barra submetida a momento fletor. Nós usamos aqui, então, a definição de força normal para observar, para poder concluir que a linha neutra vai passar pelo CG, pelo centro geométrico da seção transversal. Sempre que essa seção for composta por um só material, que é o que nós estamos utilizando, aqui nós dissemos que o E é constante, não muda, e que não houver força normal atuando junto com o momento fletor naquela seção transversal. Okay? Bom, vamos agora verificar a resultante do momento. Eu quero aqui um momento resultante de sigma em relação ao eixo Z. O momento resultante em relação ao eixo Z, ele vai ser dado aí pela resultante dos momentos dessa tensão. E por definição, ele é o momento fletor. O momento fletor é exatamente o momento resultante das forças internas em relação a um determinado eixo. Vou representar novamente aqui a seção transversal, eixo Y para cima, eixo X para a direita, eixo Z nessa direção aqui, e nós temos a nossa seção transversal. Por simplicidade, eu vou considerar aqui uma seção retangular. Vamos aí, com essa seção retangular. Vamos pegar, então, um elemento de área aqui em cima, onde os eixos são positivos. Está aqui o elemento de área. Nesse elemento de área, vai estar atuando aqui uma força resultante dF. Essa força resultante dF vai ser sigma de x, é a tensão, vezes a área. A tensão é força dividido por área, na verdade força derivada por uma área. Tá? E agora aqui nós temos uma força infinitesimal, vai ser a tensão vezes a área infinitesimal. Em cima desse elementozinho, como ele é infinitesimal, eu posso considerar que a tensão é constante. E esse elemento ele está a uma distância y do eixo Z. Eu tenho aqui essa distância y do centro desse elemento até o eixo Z. Bom, quanto vai valer o momento dessa força em relação a esse eixo aqui? Eu vou chamar esse momento daquela força, né, de dm, porque ele é só um pouquinho de momento, ele é um momento infinitesimal, é uma força infinitesimal. Isso daqui vai ter módulo df vezes y vezes df. Esse é o módulo desse momento. Agora, eu quero saber qual que é o sinal desse momento. Tá? Note que, usando a regra da mão direita, você percebe que esse momento
ele vai dar no sentido contrário ao eixo Z. Se ele dá no sentido contrário ao eixo Z, esse é um momento negativo. Então, eu vou colocar aqui menos y vezes df. Nós vamos atribuir esse sinal de menos para esse momento. Bom, por outro lado, eu já sei como calcular o df. Né? O df é sigma vezes dA. Então, aqui eu tenho menos y vezes o sigma vezes dA. Como que a gente calcula o sigma? O sigma a gente tem calculado por uma constante c vezes menos y. C vezes menos y vezes dA. Ou seja, esse dm ele vai ser igual a y ao quadrado, o menos com menos vai desaparecer, vezes a constante c vezes dA. Para calcular o momento fletor, lembrando que esse momento fletor vai ser em relação ao eixo Z, vou colocar o índice aqui, quando a gente está trabalhando com um problema bidimensional, assim, que a gente tem apenas um eixo para o momento fletor, a gente acaba usando só M, tá? Sem o Z, que é o que vocês deviam fazer aí, que vocês fizeram aí durante a disciplina de isostática. Tá? O que eu posso fazer agora? Posso integrar isso daqui. E aí eu vou obter o momento fletor. A integral de dm vai ser m, então tem aqui o mz, que vai ser igual, c é uma constante, posso deixar para fora da integral, c vezes a integral de y ao quadrado dA, sobre toda a área da seção transversal. Esse cara aqui, com certeza vocês lembram, esse é o momento de inércia calculado para a área em relação ao eixo Z. Chamamos de IZ. Tá? Logo, esse momento MZ aí, MZ, vai ser igual a C vezes IZ. Bom, daqui a gente extrai o valor dessa constante C. Essa constante C, então, ela vai ser igual a MZ, o valor do momento fletor, dividido por IZ. Encontramos, então, o valor da constante C. Bom, agora eu posso substituir, então, esse cara aqui na equação da definição da tensão, que você pode notar aí anteriormente, ela era dada por menos C vezes Y. Como o sigma de x, sigma x, na verdade, né, que varia com y, e também, claro, com a posição do eixo x, já que o momento fletor é variável com x, né, mas em cima da seção transversal ele é dependente apenas de y. Esse cara aqui, ele é igual a menos uma constante c vezes y, e a constante c é o que nós acabamos de determinar aqui. Então nós podemos dizer, substituindo esse cara aqui, que a tensão sigma x em uma viga, ela é calculada pelo momento fletor, com sinal de menos, nós temos esse menos aqui, momento fletor, que multiplica y dividido pelo momento de inércia em relação ao eixo Z. Por caso de momento fletor apenas em uma direção, que é o caso aí de estruturas planas, a gente acaba escrevendo essa expressão aqui dessa forma, sigma igual a menos m vezes y dividido por i, onde o i tem que ser em relação ao eixo Z, o m tem que ser em relação ao z, e a tensão resultante vai ser x. Como apenas uma componente de cada um desses daqui é relevante, nós acabamos escrevendo dessa forma aqui. Tá? Então nós temos aí a última equação para essa aula de hoje.